E é justamente essa a questão. A igreja pode vir a ter uma atividade redentora. A vida cristã se resume a isso, não é? Uma atividade redentora em torno da vida do homem pelo mérito do Senhor Jesus Cristo. A partir do seu sacrifício vicário na cruz, seu sacrifício substitutivo, ele nos dá vida. É onde ocorre o novo nascimento. E aí esse homem passa a dar testemunho daquilo que mudou, daquilo que foi redimido em sua vida. Era condenado e agora está salvo em Cristo Jesus. E passa a dar testemunho daquilo que mudou. Pode ter sido uma vida de vícios, uma vida em dissoluções, as mais diversas, uma vida extremamente não ética, e vão ocorrendo mudanças naquilo que nós podemos chamar de, à luz da Bíblia, de aperfeiçoamento dos santos, santificação, a partir da justificação que o Senhor Jesus nos proporciona. E aí, nesse sentido, os filmes podem ser atividade de meio de evangelização e de redenção. E é preciso, então, que a igreja interaja com os filmes de uma forma redentora. E aí onde chegamos ao ponto em que queríamos tratar hoje, enquanto o título desse vídeo, anorexia cultural. Esse é um termo do Brian Godawa, eu gosto muito do termo, e anorexia cultural pode ser dito então enquanto, de uma certa forma, e é claro, aqui que cada um, como lemos em Romanos 14, esteja convicto daquilo que crê, da sua relação com Deus, e nesse sentido aquelas 3 proposições, vou colocar novamente, há pessoas que de fato vão chegar à conclusão dessas 3 proposições aqui. Há pessoas que vão realmente dizer, olha, os filmes corrompem os valores da sociedade, há excesso de cenas de sexo e violência, e os filmes são mundanos, são uma perda de tempo. E à luz de Romanos 14, de forma nenhuma devemos ferir a consciência dessas pessoas. Se as pessoas têm convicção, têm fé de que isso ocorre, devemos respeitar o seu posicionamento e, como foi dito, não ferir as suas consciências. Até porque, de fato, muitas vezes isso daqui ocorre. Mas há outras pessoas, e aí tomamos ainda aqui à luz de Romanos capítulo 14, que vão dizer, há filmes que corrompem os valores da sociedade, mas há filmes que não. Há filmes que não corrompem os valores da sociedade, e há filmes que, mesmo quando tratam certos temas que podem vir a corromper os valores da sociedade, mas são tratados de uma forma tal, de uma forma mais madura, em que nós podemos analisar a partir de então e tomar essas reflexões e consertá-las à luz da Bíblia Sagrada no sentido da atividade redentora que nós falamos aqui. Quer dizer, a redenção, a evangelização, ela ocorre àqueles que estão longe da igreja, àqueles que estão longe de Cristo. E, obviamente, quando você chega para apresentar-lhes a igreja, apresentar-lhes a Cristo, claro que essas pessoas têm um conjunto de cosmovisões que são bem dissonantes com relação ao que acreditamos. E aí é necessário conversar, dialogar, e às vezes essas cosmovisões estão presentes em filmes, e isso pode ser uma ferramenta a mais
no processo de evangelização. Há pessoas que vão dizer, há filmes em que ocorre excesso de cena de sexo ou violência, de uma forma muitas vezes banal. Eu citei aqui um filme de comédia em que assisti e que em torno de 5 minutos se colocou uma cena imoral. Até hoje eu não entendo por que aquela cena estava ali. No meu modo de entender, estraga o filme. Particularmente, eu não assisto mais esse filme. Mas há pessoas que vão dizer, bom, há filmes que tratam de sexualidade e violência, mas sexualidade e violência existem na realidade. A própria Bíblia não se omitiu de tratar esses temas, porque a Bíblia trata da realidade, a Bíblia trata da vida. E aí, em tratando da vida, ela mostra, principalmente na narrativa do povo de Israel, no Antigo Testamento, situações em que há a temática da sexualidade e em que há a temática da violência. Obviamente, como falamos aqui, a Bíblia sempre vai nos mostrar, em torno desses temas, qual caminho leva à vida, qual caminho leva à morte. Por exemplo, em torno da sexualidade. Como a sexualidade vai levar à vida no casamento? Como a sexualidade vai levar à morte? E aí há pessoas que, citando aqui, que podem então assistir a isso de uma forma redentora. Também na dimensão de que os filmes são mundanos. Muitas pessoas vão dizer, sim, a maior parte dos filmes são mundanos, mas o artista, o diretor executivo, a produtora que fez o filme, são pessoas, são criaturas de Deus, contém a imagem de Deus em si, e essa atividade de criação, ela, em última instância, provém de Deus. E é um dom que Deus nos deu. Assim como dizer os filmes são uma perda de tempo, muitas pessoas vão perceber que não. Os filmes não são perda de tempo, alguns são, outros não são, e aí é onde cabe avaliar, à luz das Escrituras, qual filme vale a pena assistir, qual filme não se deva assistir. Em muitos sentidos, obviamente respeitando aqui a consciência individual de cada um, mas em alguns sentidos, nós temos o que Brian Godawa chama de o anoréxico cultural, que é aquela pessoa que não assiste filme de jeito nenhum tipo de audiovisual, justamente porque vai dizer os filmes são corruptores, os filmes são uma perda de tempo, e aí o que vai ocorrer é que nós teremos inevitavelmente um distanciamento de uma pessoa, deste cristão, com relação a muitas pessoas. Imagine que uma pessoa que pense assim vá evangelizar outra pessoa e a pessoa seja um aficionado por cinema, fale muito sobre filmes. E será que não seria interessante essa pessoa conhecer um pouco de filmes para poder conversar, pelo menos iniciar um diálogo, talvez até no que nós pudéssemos chamar de uma pré-evangelização? Me parece que negar os filmes é negar um espelho onde a própria cultura se mostra. Quer dizer, nós podemos conhecer muito do mundo, que é algo que vamos tratar sempre aqui. Quer dizer, os filmes são recheados, eles trazem as cosmovisões dos seus autores. Os filmes não são ingênuos, um filme não é produzido de forma ingênua. Quando um diretor produz um filme, ele tem em mente não só as cosmovisões, mas até mesmo a forma como ele vai direcionar uma câmera para levar o olhar do espectador, a subjetividade do espectador, a pensar o que ele quer pensar. Isso não quer dizer que seja algo ruim, pode ser, mas pode ser também algo bom, virtuoso.
mas é só para mostrar que os filmes eles têm essa dimensão não ingênua. E continuando um pouco, o Brian Godawa, no seu livro Cinema e Fé Cristã, ele alerta um tanto quanto essa anorexia cultural, e é uma passagem que eu vou ler aqui, que diz o seguinte, a passagem do livro do Brian Godawa. Ele diz assim: mas os anoréxicos culturais também põem em perigo a sua própria humanidade. As artes das quais os filmes fazem parte são meios dados por Deus para expressarmos a nossa humanidade. A criação da arte, embora prejudicada ou imperfeita, reflete a criatividade e a beleza do nosso Criador. Rejeitar completamente qualquer uma das artes é rejeitar a imago Dei, isto é, a imagem de Deus na humanidade. Embora tenhamos caído e nossa arte tenha sido afetada pela queda, continuamos sendo seres criados à imagem de Deus. E, portanto, nossas criações continuam a refletir o nosso Criador. Como Francis Schaeffer gostava de dizer, essa imagem se revela mesmo que o artista procure escondê-la. Cita aqui o Godawa, o Francis Schaeffer, que é um autor que, como eu já disse, eu tenho bastante apreço, e era isso que o pastor Francis Schaeffer nos tratava muito em suas obras. A arte reflete Deus. Mesmo que a pessoa não acredite em Deus, mas ela não pode fugir do fato de que foi criada a imagem e semelhança de Deus. E como um dos principais atributos de Deus é justamente essa atividade criadora, também nessa pessoa se demonstra essa atividade divina que vem de Deus, que é a atividade de criar. No caso, filme, audiovisual, cinema. Continuando aqui algumas reflexões, eu fiz aqui algumas anotações e seria o seguinte: a cultura cristã muitas vezes tende aos sermões vazios e ao testemunho sensacionalista, porque se afasta desse fato real, o de que somos pecadores. Eu me lembro aqui uma pessoa conhecida e que uma vez me contou uma história que entrou numa igreja e achou que estava no céu. Parecia que ali só tinham anjos. Nós sabemos que não é assim. Ali tem pecadores. Pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. E nesse sentido, muitas vezes os sermões eles são vazios e tendem a um sensacionalismo justamente porque esquecem que estamos tratando com isso. Pessoas pecadoras. Pessoas que são herdeiras de uma queda, que obviamente redimidas em Jesus Cristo, salvas em Jesus Cristo, mas pessoas pecadoras que estão em processo na igreja de santificação, de aperfeiçoação, justificadas por Cristo, sendo santificadas por Cristo e um dia sendo então completamente libertas para viver em estado de bem-aventurança eterna, glorificadas em Cristo. E o que a gente diz, a anotação que eu fiz aqui, às vezes um filme pagão consegue passar muito mais essa dimensão da ambiguidade humana do que um filme cristão. Porque um filme cristão, muitas vezes, ele fica muito preocupado no sentido de convencer. E aí é uma evangelização que me parece até, em certo sentido, não tão eficaz justamente porque ela quer dar só um sentido de convencimento. E não se trata disso. E às vezes um filme pagão, ele consegue passar muito mais aquilo que é real. E o que é real? O que é real é que nós somos ambíguos. Nós somos contraditórios. E aqui eu não estou falando só das pessoas fora da igreja, mas mesmo dentro da igreja. Nós apresentamos, muitas vezes, ambiguidades. Não é? Somos humanos. E Deus conhece nossa fragilidade e se compadece de nós como um pai amoroso que é. E é justamente isso.
o filme cristão, a cultura cristã, ela é quanto melhor, quanto mais não deixar de lado isso. Estamos lidando com pecadores, estamos lidando com pessoas ambíguas, estamos lidando com pessoas contraditórias. Diz-nos Romanos capítulo 7, a carne luta o tempo todo contra o espírito. E o espírito luta o tempo todo contra a carne. E nessa luta, e em muitos sentidos o cristão é uma batalha ambulante, contínua, nessa luta muitas vezes aparecem essas ambiguidades e contradições. Nós falamos uma coisa e fazemos outra. Dizemos que vamos, prometemos que vamos fazer uma coisa e fazemos outra. Aqui e acolá, infelizmente, pecamos. E, continuando aqui, isso atinge não só desde o crente, o fiel, que senta nos bancos da igreja, mas até aos maiores teólogos, aos maiores pastores. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz: o cair é do homem, o levantar é de Deus. E quantas vezes, infelizmente, não vemos grandes pastores caírem? Acho que todos nós conhecemos algum caso de algum grande pastor que por esse ou aquele pecado caiu. Mas Deus é poderoso para levantar. E, nesse sentido, é justamente essa demonstração da ambiguidade e contradição que é presente a todo e qualquer ser humano e que muitas vezes os filmes conseguem passar, e muitas vezes até mesmo o filme pagão consegue passar de uma forma mais ampla. E é necessário conhecer essas ambiguidades, é necessário conhecer essas contradições, porque estamos lidando dentro das paredes da igreja, nas ruas, no processo de evangelização, estamos lidando com pessoas. E essas pessoas são ambíguas, porque nós mesmos somos contraditórios. E quando não temos a capacidade de lidar com essas ambiguidades, ou quando não percebemos que em nós mesmos há essas ambiguidades, talvez estejamos, infelizmente, a um passo de nos tornarmos aquilo que Paulo criticava já ao começo, cito de novo a epístola aos Romanos, a figura do fariseu, que é muito ávido em criticar o pecado dos outros, mas não consegue perceber os seus próprios pecados. Ou como nós tratamos no comum, o santarrão. Aquele sujeito que não peca, que só faz tudo certo, que não é assim. Não é assim. Ele é uma pessoa, é humana, é um pecador em santificação, como qualquer um que está dentro da igreja. E aí onde caímos aqui no terrível pecado do orgulho e da soberba. Né? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, já dizia Salomão em Eclesiastes. No próximo vídeo, se assim Deus permitir, vamos tratar do contrário do anoréxico cultural, que é o glutão cultural, que é aquele sujeito que assiste tudo sem fazer nenhum tipo de ponderação, sem fazer nenhum tipo de reflexão. Se assim Deus o permitir, o trataremos. Eu lembro ainda que nós temos aqui no canal um outro curso, já está bem mais avançado, tem em torno de mais de 40 áudios, e é somente áudio, é meio que em formato de podcast, justamente porque trata de filosofia. E aí da filosofia acadêmica, da filosofia tradicional, que é tratada de uma forma geral nas escolas, na faculdade, mas correlacionando a fé cristã, mostrando, por exemplo, em quantos pontos Agostinho de Hipona se aproxima da verdade bíblica cristã, em quais pontos um autor como, por exemplo, Friedrich Nietzsche se distancia de uma verdade cristã, da verdade cristã bíblica,
cristocêntrica, ou se aproxima, há pontos de aproximação. Quer dizer, são esses os temas, e lá nós procuramos tratar também fundamentalmente a distinção entre três áreas diferentes. A filosofia, de uma forma mais geral, e aí englobando toda a filosofia cristã, tratada enquanto uma parte muito diminuta da fé cristã. Essa sim tratada enquanto aquilo que realmente é maior e enquanto aquilo que realmente interessa. Como uma frase de C.S. Lewis, que diz que Deus não se faz de filósofo para uma lavadeira. Quer dizer, a fé cristã ela é muito mais abrangente do que uma filosofia cristã. Não é necessário, propriamente, a pessoa conhecer filosofia para vir a ter fé cristã. Mas isso já é o tema lá do outro curso. Quem quiser acompanhar, é um trabalho também que está sendo feito com muito carinho e diz respeito também a auxiliar, por exemplo, diversos segmentos da igreja. Por exemplo, um pai que quer auxiliar na tarefa de casa do filho, na tarefa de filosofia propriamente, ele quer saber o que é que está sendo ensinado ao seu filho nas aulas de filosofia, e aí é necessário e é justo que esse pai tenha algum conhecimento, mesmo que básico. Não vai se pretender que a pessoa passe a ler filosofia, mas ter algum conhecimento para minimamente poder ajudar o seu filho numa tarefa de casa de filosofia. É isso, vamos ficando por aqui, que a fé venha a pensar e a razão venha a crer. Um fraterno abraço e a paz de Cristo para todos.